Pronto. Pode ir. Vou colocar que apareceu uma mensagem aqui para mim. Eu quero agradecer pelo convite maravilhoso de poder estar compartilhando um pouco do meu conhecimento, da minha experiência de vida e do trabalho que eu venho desenvolvendo nesse importante pilar da nossa vida, que é relacionamento. Eu desenvolvo, venho trabalhando algumas jornadas nessa época da quarentena, muita coisa está online, né? Está tudo online, e eu criei alguns conteúdos para compartilhar com vocês. Então, muito obrigada pela participação já de vocês. Primeiramente, eu quero ler uma mensagem para vocês sobre a cura das relações. O áudio tá bom? Tá me ouvindo? Tá tudo certinho, né? Qualquer coisa, me avisem, por favor. Essa mensagem que eu vou compartilhar é para elevar a consciência das nossas relações. Eu me comprometo a cuidar das minhas relações. Eu assumo total responsabilidade pelo que se passa em meu universo interno. O que acontece não importa. O que importa é o conteúdo que eu carrego em meu interior e o que define como eu respondo às situações. As minhas respostas reativas, influenciadas pela negatividade, não falam sobre o erro que o outro cometeu. Falam sobre mim, sobre o que eu penso e sinto, sobre a minha agressividade, a minha necessidade de julgar, me sentir superior, ter razão e encontrar culpados. As minhas respostas revelam os recursos que eu tenho e os que eu não tenho também. Cada relacionamento que eu comprometo é o emaranhamento que eu crio. Mais eu me distancio das infinitas possibilidades que eu posso acessar quando estou conectada com a divindade que eu sou. Assim como toda a humanidade, sou feita de luz e sombra. Habito um planeta em que todos oferecemos amor e generosidade e ferimos ao mesmo tempo. Não espero nada diferente disso. Quando eu firo alguém, olho a minha dor, a parte que me fez ferir. Quando eu me sinto ferida por alguém, eu busco a minha parte que atrai e sofre essa ferida. Eu sinto compaixão por todos os envolvidos e escolho iluminar a minha parte. Eu sou responsável pelo que sinto e não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que o outro faz. Independente do alívio imediato, o jogo do olho por olho e dente por dente, no mundo do que realmente importa, eu sempre sairei perdedora. Serei derrotada pela pior de todas as derrotas, por mim mesma. Eu escolho viver uma nova consciência e olhar para mim primeiro, depois me comprometo com uma solução sistêmica. Eu confio que em todo conflito, quando estou conectada com a verdadeira vontade de me preservar e preservar os meus relacionamentos e o ambiente, sempre encontrarei uma solução amorosa que inclui e protege todas as partes. Se eu não vejo essa solução antes de agir, eu me comprometo em me perguntar: com qual intenção estou atuando? Independente do grau em que a minha sombra e a sombra do outro tenha me afetado, eu me comprometo em cuidar da luz que deixo por onde eu passo. Não é pelo outro, não é por mim, é pelo amor que cura, que une todos nós e contribui para a evolução da humanidade. Quando eu me curo, eu te liberto. Quando você se cura, você liberta o mundo. A cura está no coração de cada um de nós. Sejam bem-vindas ao nossa
noite de compartilhar conhecimento e amor. Faz sentido para vocês? Podem abrir os microfones, viu? Fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, eu já me apresentei, aqui é um pouquinho do que a gente vai conversar, né? E eu gosto muito de começar fazendo um exercício de reflexão do nosso estado atual, independente do pilar que eu vou trabalhar, seja ele pilar de relacionamento, seja ele o pilar financeiro, seja ele o pilar da vida social, carreira, trabalho, para que a gente possa identificar aonde queremos chegar, precisamos saber aonde estamos, qual é o ponto de partida, qual sentimento habita dentro de mim em relação a essa área da minha vida. Então, esse início, essa análise inicial é muito importante. Então, nós vamos começar por isso. Depois eu vou compartilhar com vocês, independente se existe ou não par afetivo, nós estamos falando de relacionamento amoroso. Independente se estamos ou não num relacionamento amoroso, o que eu trouxe é para quem está identificar e melhorar, quem não está, visualizar um relacionamento harmonioso e saudável para ambas as pessoas. Vamos lá. Qual a nota que você se dá? Qual a nota que você dá para a sua relação consigo? Isso é muito importante. Primeiro, olhar para nós, antes de olhar para o nosso relacionamento com o outro. A hora que vocês fizerem, só no tempo de cada um. Então, de 0 a 10, qual é a nota quando eu olho para a minha relação, né? A relação comigo? Tudo bem? Vamos lá? Conseguiu, Laura? Andréia? Ok? Qual é a nota? Vocês têm um relacionamento agora? São casadas ou não? Qual é a nota? Sim? Sim? Tá ótimo. Não consigo escrever lá, não consigo escrever. Não, tudo bem. Você pode anotar no seu caderno e vai trazendo essas reflexões durante a nossa conversa. Qual é a nota que vocês dão para esse relacionamento amoroso de vocês? Para quem não tem também, quero ter, como estou, né? Qual é a nota para a questão relacionamento amoroso, para esse pilar? Não tenho no momento, mas estou super bem com esse assunto. Então, a minha nota é 8. Não tenho, quero ter, estou buscando, vou dar uma nota 5. Só para também ficar registrado para quem não tem, poder fazer esse exercício de reflexão do nosso estado atual. Agora eu quero que vocês coloquem no papel a relação consigo e a relação com o parafetivo, tendo ou não. Quais os sentimentos
que vocês reconhecem em vocês e em relação a outra pessoa. Então, por exemplo, o que eu sinto em relação a mim? Amor, culpa, ou medo, insegurança, alegria, cumplicidade em relação ao outro. Quanto mais sentimentos se conseguir detalhar nesses dois pilares das relações, mais fácil fica da gente identificar o próximo passo nessa caminhada. Sim. Acho que a Laura está fazendo. A Natália está conseguindo fazer? Terminaram? Todo mundo? Fala, Paula. A Natália escreveu aqui no chat que ela já fez. Ah, ótimo. Tá bom. Qualquer dúvida pode mandar. Conseguiram identificar esses sentimentos? Quer compartilhar, Laura? Ai, não. Não? Tá bom. Estou tímida. Não, tudo bem. Só se quisessem compartilhar, ficaria à vontade. Vamos passar para o próximo. Então, assim, a gente identificou nesse exercício qual é a nossa nota, né, em relação à nossa relação conosco e qual é a nota que a gente dá para esse relacionamento amoroso, tendo ou não tendo. O ideal é que a gente pense que com as nossas reflexões, com os nossos exercícios, reconhecendo os nossos sentimentos, a gente consiga elevar essa nota. Se tiver 10, ótimo, tá tudo ok, beleza. Se não, o que a gente precisa fazer para melhorar? Pensando que, enquanto eu trabalho um pilar da área da minha vida, eu estou tratando os outros também. Então, esse exercício, ele vale não somente para relacionamento, mas ele vale também para todas as outras áreas da vida. Quando uma área está com as notas muito baixas, significa que nós estamos em desequilíbrio e isso influencia todas as outras. Então, esse exercício você pode levar para as outras áreas da vida também. E quando eu resolvo esse pilar, eu vou automaticamente levar isso para as outras áreas da minha vida. Faz sentido para vocês? Sim? Vamos lá. Bom, quando a Paula me convidou para conversar com vocês e compartilhar um pouco do meu conhecimento e da minha experiência, ela me pediu que olhasse basicamente esse pilar de relacionamento amoroso. E eu trouxe alguns pontos que eu entendo e que eu reconheço que é importante em qualquer tipo de relação. Em qualquer tipo de relação. Primeiro, amor próprio. Quem é você? Como você se vê nesse processo? Como você se enxerga enquanto indivíduo? Não enquanto casal, mas enquanto indivíduo. Eu quero que vocês escrevam isso. Quem é você?
Eu sou uma mulher batalhadora, eu sou uma mulher alegre, eu sou uma pessoa doadora ou não. O que acontece? Quando a gente está num relacionamento, com o passar do tempo, a gente vai deixando um pouco a nossa essência de lado e vai assumindo a essência dessa relação. Isso, a questão de se olhar e se reconhecer como um ser único e especial dentro da relação é muito importante para a harmonia do casal ou da pessoa com quem você está se relacionando. A questão é que vai passando o tempo e a gente vai assumindo identidades que não é nossa, por conta do influência que nós temos, nós vamos deixando de lado coisas que a gente gosta de fazer, pensando no bem todo, geral. Mas quanto mais a gente se afasta da nossa essência, mais a gente coloca essa relação em desarmonia. Somos indivíduos únicos e especiais. Podemos, sim, manter a individualidade e unir isso numa relação, porque é também um outro indivíduo. Existe um outro indivíduo que também tem crenças, que tem padrões, que tem uma história e que nós não precisamos deixar para trás para construir uma nova. Então, para mim, essa questão do amor próprio, de se olhar com amor, de se olhar com respeito, de se olhar com valorização, faz muita diferença num relacionamento. Faz sentido? Faz sentido. Próximo ponto que eu entendo que é muito importante é a questão da comunicação. Nós nos comunicamos o tempo todo, através de palavras ou não. Tá aí a Laura para não me deixar mentir. Através de palavras ou não. Estamos o tempo todo emitindo mensagens. E nem sempre as nossas mensagens são bem interpretadas. Às vezes a gente fala e a pessoa com a expectativa, nós vamos entrar no ponto de expectativas, entende outra coisa. Então, estar atento à forma como nós usamos a nossa comunicação, principalmente hoje em dia, que a gente usa muito WhatsApp, muita mensagem. Quantos conflitos às vezes não são gerados por um kkkk fora de hora? Quantos conflitos a gente não gera? Às vezes o marido, namorado, o companheiro, manda uma monossílabo. Aquilo ali, a nossa cabeça já transforma num textão. Então, é sim, sim. Você fez uma pergunta, respondeu sim e sim. Não, mas para a gente por que está respondendo sim? O que esse sim significa? Então, a questão comunicação nos relacionamentos é um ponto que precisa ser muito estudado, muito trabalhado para evitar conflitos. Porque não é o que eu quero, é o que o outro entende. Não é o que eu quero. O que eu quero passar é o que o outro está entendendo.
que pode ser que não. A comunicação é para o outro. Não é para mim, é para o outro. É assim que eu vejo. Outro ponto, reciprocidade. É um equilíbrio, precisa existir um equilíbrio entre dar e receber. Quando a gente deposita demais e não recebe, não é esperar em troca. Isso tem a ver com expectativas. Mas ser uma relação entre dar e receber. Existir uma troca, sem expectativas. Existe um equilíbrio. Senão a gente só recebe ou a gente só dá. E o que acontece? A conta vai ficando negativa para um dos lados. Se eu sou extremamente doadora, então eu me dou e recebo pouco em troca, dependendo da forma como você quer receber, né? O que você quer receber? Carinho, atenção, presentes, compartilhar atividades. Existem várias formas de dar e receber, várias situações. A conta vai ficando negativa. Então, eu todos os dias, vou dar um exemplo, todos os dias eu ponho jantar, todos os dias eu ponho jantar, todos os dias eu ponho jantar. Eu não recebo o fazer o jantar, ou lavar a louça, isso depende dos acordos do casal também. Uma hora a minha conta vai ficando, a balança não está equilibrada. Então, eu dou amor, recebo amor. Dou carinho, recebo carinho. Eu dou um ombro amigo, recebo um ombro amigo. Um equilíbrio entre o dar e o receber. Fez sentido reciprocidade nos relacionamentos? Fez? Expectativas. Esse é um ponto crucial para qualquer relacionamento. Qualquer relação. O que acontece? Quando nós conhecemos as pessoas, seja de que ordem, de nível de relacionamento, a gente olha e já cria uma expectativa naquela pessoa. Já coloco nela todo o meu plano de vida. Esse rapaz vai me ligar, ele vai responder a minha mensagem, ele vai me trazer flores no Dia dos Namorados. Só que o que acontece? Na maioria das vezes a gente não fala para as pessoas aquilo que a gente espera delas. Então eu sei o que eu quero, que ele me traga flores no Dia dos Namorados. Mas eu não falo e tô lá esperando. No Dia dos Namorados ele chega e me dá um cartão. Não, mas eu queria flores, eu não queria um cartão. Mas a gente não falou que a gente queria flores. A gente fica esperando que o outro adivinhe o que está na nossa cabeça. Aí o que acontece com isso? Gera um pontinho negativo lá. A gente abre uma caderneta para a pessoa e gera um pontinho negativo para ele, porque ele não fez o que eu queria. Ele não trouxe aquilo que eu estava esperando. Mas eu também não falei. Então, quanto eu tenho expectativas, o ideal é que não se tenha expectativas, que não se crie expectativas, que deixe as coisas acontecerem naturalmente, genuinamente. Mas, quando temos expectativas, no mínimo, elas devem ser compartilhadas com o outro. Então, se eu espero que a Paula me ligue, eu preciso comunicar isso para ela, falar isso para ela. Paula, eu estou esperando que você me ligue no sábado. Eu não falo, no sábado eu espero, a Paula não liga porque ela não tem uma bola de cristal e eu fico frustrada com o que eu não recebi. Fez sentido questão de expectativas?
Estamos colocando muitas expectativas nos outros, principalmente em quem vive com a gente. Sabe aquela coisa assim, eu queria tanto que meu marido lavasse a louça hoje. Mas eu não peço para ele lavar. Eu quero que ele adivinhe na bola de cristal que eu preciso que ele lave a louça, que eu quero que ele lave a louça. Só que aí ele não lava. E aí eu vou lá na minha cadernetinha de novo e ponho lá, pontinho negativo. Compartilhem as expectativas e permitam que o outro também compartilhe. Dividam, fica mais fácil. Eu espero comer um salgado e você espera comer um doce. Se a gente não estiver com os nossos projetos bem alinhados, com os nossos desejos alinhados, acontece conflito por besteira, por uma coisa muito simples, que é coisas que criamos na mente, mas não falamos, não expressamos. A gente só fala a hora que o copo enche, transborda, aí a gente traz a mala e abre. Aquele dia você não lavou a louça, você não trouxe as flores no dia dos namorados, você não respondeu a minha mensagem em meia hora que eu estava esperando. E aí vai se criando um desgaste emocional muito grande. Tudo bem? Vocês estão muito quietas. Vocês estão muito quietinhas, muito silêncio. Tatiana, Oi. posso falar uma Certo. coisa? Pode. Que casou bastante com a minha palestra, sabe? Com as coisas que eu estou estudando para falar. Tudo isso que você falou é fantástico, é isso mesmo. E eu ainda colocaria que às vezes a pessoa também não sabe o que ela deseja. Exatamente. Então fica mais difícil. O criador, né, da comunicação não violenta, ele conta, porque ele era psicólogo, né, e ele conta de uma vez que ele estava numa sessão e aí o casal estava discutindo e tal, e a moça fala assim: você não me valoriza, você não me respeita, né? Aí ele fala assim: nossa, mas é claro que eu te valorizo. Não, você não valoriza. Aí ele fica assim e pergunta: mas o que você queria que eu fizesse então para provar que eu te valorizo? E a moça fica parada e não sabe o que falar. Nem ela sabia o que ela esperava dele, quanto mais o coitado. E essa questão de se valorizar, eu vejo